Estamos de volta com o Direto do Plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje ações que questionam a obrigatoriedade de se estender a clientes antigos as promoções feitas para atrair novos contratos. As leis que estabelecem essa obrigação são de São Paulo. As duas ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal são da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Apesar de envolverem o mesmo tema, elas se referem a leis que afetaram setores distintos: educação e telefonia. Uma obriga as universidades e faculdades a oferecerem aos alunos antigos as mesmas promoções ofertadas aos novos estudantes. A outra norma estende aos clientes antigos das empresas de telefonia os planos promocionais oferecidos pelas operadoras para atrair novos usuários. Tanto a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino quanto a Associação de Operadoras de Celulares afirmam que as duas normas ferem a autonomia administrativa e financeira das empresas e causam prejuízos econômicos às instituições. A Confenem alega ainda que a lei estadual violou a competência privativa da União para estabelecer normas sobre a educação. As ações pedem que as duas leis sejam declaradas inconstitucionais. Karina, outro processo são os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Vamos explicar o que é esse questionamento da Confenem? A Confenem, como eu disse no início do nosso programa hoje, William, ela é autora de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava uma lei de Pernambuco, que tem esse mesmo pano de fundo que essas ações propostas contra a lei de São Paulo e que, inclusive, a Confenem é autora de uma delas. Então, a Confenem acaba sendo autora de duas ações que estão na pauta de julgamentos, mas em uma delas, a ação já foi julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e entendeu que a lei pernambucana que estabeleceu o Código Estadual de Defesa do Consumidor e que prevê também a obrigatoriedade de extensão dessas novas promoções a clientes pré-existentes, é constitucional. Entendeu, inclusive, que há uma proporcionalidade na multa que deve ser aplicada em caso de não observação dessa obrigatoriedade e que não haveria qualquer tipo de violação. Muito bem, o Supremo decidiu que a norma é constitucional. Contra essa decisão foram interpostos esse recurso chamado embargo de declaração, que é um tipo de recurso em que se pede esclarecimentos acerca da decisão. São alegadas, podem ser alegados nesse recurso contradições que são previstas na decisão ou omissões que não foram, sobre pedidos que não foram esclarecidos, ou mesmo ambiguidade, dúvidas acerca dessa decisão. Então, o que vem a julgamento hoje em relação à lei de Pernambuco, na ação que foi proposta também pela Confenem, são esclarecimentos acerca dessa decisão que já julgou constitucional a norma, que estabeleceu lá o Estatuto Estadual de Defesa do Consumidor. Então, que não teria havido qualquer tipo de violação à competência privativa da União para legislar sobre a matéria, direito do consumidor, nem inconstitucionalidade material, que a gente chama. Então, esse é o recurso interposto pela Confenem. Na reportagem, a gente viu uma matéria tratando de duas ações propostas em face de uma lei do Estado de São Paulo de 2015, que também obriga aos prestadores de serviços continuados a extensão dessas novas promoções destinadas a clientes novos, também aqueles pré-existentes. Em uma delas, a Confenem alega também essa obrigatoriedade envolvendo descontos para atrair novos alunos e que teria que conceder esses descontos também aos alunos que já estariam matriculados, e a outra é a ACEL, a Associação das Operadoras de Celular, que também questionam essa lei de São Paulo, dizendo que seria inconstitucional por violação do princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, a violação da ordem pública, inclusive, a obrigatoriedade, como diz a lei, de estender esse benefício a clientes pré-existentes também. Então, vejam, é uma mesma lei, mas deve ser observada por essas empresas prestadoras de serviços continuados. As instituições de ensino privado são prestadoras de serviço continuado, as operadoras de telefonia também da mesma forma. Então, nós temos 3 casos, vamos dizer assim, são 3 processos envolvendo o mesmo pano de fundo dentro dessas normas que buscam a proteção do consumidor.
uma delas já julgada, mas em que se pede esclarecimentos envolvendo uma lei de Pernambuco, e essas outras duas da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, envolvendo essa lei de São Paulo de 2015, William. Também temos uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me embolando porque eu estava querendo apresentar para você a sopa de letrinhas. Fale para a gente sobre a ADI da CF-OAB. Sim, William. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela era da relatoria do ministro Celso de Mello, e no início do programa a gente disse, né? O ministro Celso se aposentou e hoje a relatoria foi herdada para o ministro que veio sucedê-lo, o ministro Nunes Marques. Então, hoje o julgamento de mérito dessa ação, porque em 2020 esse caso veio ao plenário porque contra uma decisão do ministro Celso foi interposto um agravo regimental para provocar uma discussão no plenário sobre a decisão do ministro Celso que teria não admitido o ingresso de um amicus curiae nesse processo. Aí, por maioria de votos, em razão de um desempate feito pela ministra Carmen Lúcia, os ministros entenderam que sim, deveria ser, que era recorrível contra essa decisão que negou o ingresso do amicus curiae, e a questão foi pacificada. Então, hoje vem a julgamento o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, em que a CF-OAB, o Conselho Federal da OAB, questiona dispositivo de uma lei de 97 que teria feito uma alteração para determinar que os advogados que atuam em órgãos públicos e sociedades de economia mista devem ter um tratamento diferente dos advogados privados, ou seja, que a esses advogados públicos não seriam alcançadas as normas previstas no Estatuto da OAB, o que o Conselho Federal da OAB argumenta que seria uma violação do princípio da isonomia, que, portanto, deve ser declarada inconstitucional. Karina, nós estamos já começando a sessão. Desculpe me interromper, ministro Luiz Fux. Iniciando, como de praxe, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Rosa Weber. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se às 14h39, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção à ata, eu considero a mesma aprovada. E ato contínuo, vamos dar prosseguimento ao julgamento do recurso ordinário 1348-854, da relatoria de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. Vamos agora, depois do voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro André Mendonça, vamos agora acolher o voto de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, senhores advogados presentes, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu farei juntada de voto, adoto o relatório para fins de leitura desse voto, o do eminente relator, e passo direto ao mérito, tratando do estado atual da licença paternidade do servidor público na legislação brasileira. A Constituição de 1988 garante a trabalhadores urbanos e rurais o direito à licença paternidade nos termos a serem fixados por lei. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 19. Enquanto não vier lei mais benéfica, o prazo da licença paternidade é de no mínimo 5 dias, conforme o artigo 10, parágrafo 1 do ADCT de 88. Essas premissas constitucionais da licença paternidade se aplicam aos servidores públicos estatutários por força do disposto do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição. No caso específico dos servidores públicos federais, o artigo 208 da Lei 8.112 de 90 estipula em 5 dias consecutivos o prazo da licença paternidade. Por meio do decreto 8.737 de 2016, foi prevista a extensão da licença paternidade do servidor público federal por mais 15 dias,
em analogia ao que se passa com os empregados de pessoas jurídicas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, de que trata a Lei 11.770 de 2008. No âmbito dos Estados-membros, já existem leis locais ampliando o prazo de licença para servidores estatutários. Assim, por exemplo, em Minas Gerais, o prazo foi ampliado para 20 dias, conforme Lei Complementar Estadual 165 de 2021. Em Santa Catarina, o prazo de licença paternidade foi ampliado para 15 dias, por força da Lei Complementar Estadual 447 de 2009, tendo também sido assegurada a extensão da licença paternidade pelo mesmo tempo da licença maternidade, nos casos de falecimento da mãe ou de abandono do lar, seguida de guarda exclusiva da criança pelo pai, mediante provas ou declaração firmada por autoridade judicial competente. Artigo 5º da Lei Complementar Estadual de Santa Catarina, de 7 de julho de 2009. No regime geral de previdência social, o pai tem direito a 5 dias de afastamento com a remuneração paga pelo empregador. CLT, artigo 473, inciso 3. Quanto a empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, o prazo poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Aqui houve um significativo avanço a partir da Constituição de 1988, já que a redação original da CLT, o pai tinha direito apenas a um dia de abono de falta para registrar o filho, na forma do artigo 473, parágrafo único. A distinção de prazos entre a licença maternidade e a licença paternidade. A licença maternidade, por seu turno, tradicionalmente tem sido estipulada em intervalo de tempo significativamente maior. A Constituição mesma já fala em 120 dias para licença gestante, no artigo 7º, inciso 18. A Lei 11.770 ampliou esse prazo para 180 dias para empregadas de pessoas jurídicas que aderiram ao programa Empresa Cidadã. A distinção entre os prazos de licença entre homens e mulheres tem base biológica e cultural. Por um lado, é certo que mulher, durante a gravidez, que dura em média de 40 semanas, passa por importantes mudanças no seu corpo e no seu metabolismo, as quais, especialmente no último trimestre, reclamam acomodações específicas na rotina da grávida, dadas algumas restrições que devem ser seguidas para o bem do feto e da própria gestante. Após o nascimento da criança, a depender da forma como transcorreu o parto, a mãe também precisará de um tempo maior ou menor de recuperação para se restabelecer completamente. E, ademais, é a genitora quem normalmente amamenta o recém-nascido e que também exige uma dedicação intensiva à maternidade. O homem, por outro lado, durante a gravidez da sua esposa ou companheira, não tem de lidar pessoalmente com os aspectos estritamente biológicos da concepção e do crescimento do embrião ou feto. E, quando a criança nasce, também não participa diretamente da proposta, simplesmente envolver-se com os demais cuidados necessários com a criança. Culturalmente, essa diferenciação biológica incorporou-se ao modo de vida dos casais e à própria legislação, como uma distinção de papéis sociais, de tal maneira que as mulheres foram sempre vistas como as maiores responsáveis pelos cuidados diretos com criança recém-nascida, ficando o homem na posição de provedor e observador distante. No entanto, essa cultura tem mudado rapidamente, por inúmeras razões, e a paternidade responsável tem exigido dos homens maior envolvimento com a gestação da mulher e com os cuidados da primeira infância do recém-nascido. É por isso que alguns países têm alterado as suas legislações para ampliar a licença paternidade, de modo a permitir que o pai tenha maior contato com a criança e maior envolvimento com a paternidade desde cedo. O caso mais radical nessa direção talvez seja o da Espanha, que equiparou completamente a licença paternidade com a licença maternidade, a partir de 1º de janeiro de 2021. No cerne dessas reformas, há duas ideias fundamentais. A primeira é conferir maior equalização dos deveres de ambos os cônjuges quanto aos cuidados com o recém-nascido. E B, é reconhecer que as licenças parentais não são apenas um direito dos genitores, mas igualmente o direito da criança de ser cuidada pelos pais de forma igual. Desse modo, a licença paternidade é um direito cujo fundamento lógico e político está não apenas em oferecer ao pai o direito de permanecer próximo do seu filho recém-nascido, mas igualmente de oferecer a este último o direito de ser cuidado por ele. O direito de ser cuidado pelos pais é um direito fundamental da criança, conforme o inciso 1 do artigo 7º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi internalizada no Brasil por meio do decreto 99.710 de 1990, que diz: a criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.
Além disso, como dito acima, intenta-se também, com um maior equilíbrio entre os prazos das licenças parentais, repartir melhor as tarefas domésticas que se incorporam à rotina do lar após o nascimento de uma criança. Considero que os processos de equiparação jurídica dos pais, no que diz com as licenças parentais, devem ocorrer primordialmente por meio de atos do Poder Legislativo, porquanto a diferenciação dos prazos de licença entre homem e mulher não se revelam ainda como inconstitucional, embora talvez possa vir a sê-lo com o tempo, já que rápidas e profundas mudanças sociais, culturais e econômicas estão em curso a esse respeito. Há, com efeito, várias evoluções ocorrendo na matéria, que têm relativizado o substrato biológico da licença parental numa autêntica mutação constitucional. Refiro-me, em primeiro lugar, ao caso das crianças adotadas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 782 da repercussão geral de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, fixou-se no sentido de que a mãe, por adoção, deve ter licença maternidade no mesmo prazo concedido à mãe biológica. RE 778899, relator ministro Roberto Barroso, julgado pelo Tribunal Pleno em 10 de março de 2016. No âmbito do regime geral da Previdência Social, o próprio legislador assumiu a tarefa de rever a licença parental em caso de adoção, concedendo àquele que adota, homem ou mulher, o direito a 120 dias de afastamento do trabalho, artigo 71A da Lei 8.213 de 91, que diz ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade por período de 120 dias. E o legislador do regime geral da Previdência Social também tocou num ponto importante, mais próximo do tema que estamos tratando aqui. Refiro-me aos artigos 71B e 71C da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 12.873 de 2013, que tratam do caso do pai viúvo que perde a esposa durante a gestação ou logo após, tendo que ficar cuidando só do filho recém-nascido. A lei assegura não apenas a licença de 120 dias ao pai viúvo, mas ainda o pagamento do salário maternidade a ele. Vejamos. Artigo 71B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tem a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Ou seja, já existe no Brasil, por força de lei, duas possibilidades de o pai ter licença paternidade de 120 dias no regime geral de previdência social, eventualmente prorrogáveis por mais 60 dias. A primeira hipótese, em caso de adoção de criança, e a segunda, em caso de morte da esposa durante o parto ou no período da licença maternidade. Em se tratando de servidor público federal, não há previsão expressa de licença paternidade superior a 20 dias, em nenhum caso, mas é evidente a identidade de razões para admiti-la nos casos de viuvez do pai e de adoção de criança por pai solo. A regra do RGPS, no ponto, pode perfeitamente ser invocada pelo servidor público, haja visto o disposto no artigo 40, parágrafo 12 da Constituição Federal, que diz, além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. De resto, o próprio INSS informou nos autos que os órgãos administrativos da União já vêm aplicando a licença paternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para o pai viúvo e para qualquer situação em que está ausente a parturiente na composição familiar do servidor. Ora, no caso do servidor que é pai solteiro, por métodos artificiais de concepção, mediante o emprego de gestação de substituição, popularmente conhecido como barriga de aluguel, a criança, depois do parto, resta sem a presença da mãe biológica no seu lar, de maneira semelhante àquela criança que é adotada ou perde a mãe durante o parto. O pai, por seu turno, está em situação praticamente semelhante à do pai solteiro adotante ou do pai viúvo, quanto à questão dos cuidados do filho. No Brasil, por essa razão e por muitas outras, há restrições severas à cessão temporária do útero, que aqui apenas pode ocorrer no caso da chamada barriga solidária, sem qualquer conotação econômica e envolvendo parentes até o 4º grau. Vê resolução do CFM 2294 de maio de 2021. Seja como for,
quando o pai solo obtém o direito no Brasil ou no exterior de realizar a reprodução assistida por meio da cessão temporária de útero, ao recém-nascido faltará a presença da mãe em seu lar. Essa situação, do ponto de vista dos responsáveis pelos cuidados com a criança, está muito mais próxima daquela do filho adotado por pai solteiro ou do filho órfão de mãe do que daquela do filho que tem mãe presente. Então, a norma aplicável ao caso deve ser semelhante às que se dirigem ao pai solteiro adotante ou ao pai viúvo, e não ao pai que tem cônjuge ou companheira. Aqui há uma clara lacuna involuntária do direito, que deve ser preenchida pelo judiciário no caso concreto, conforme determina o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Para usar a linguagem direito constitucional, a colmatação na hipótese quer dizer que há uma inconstitucionalidade por omissão parcial na legislação. Isto é, a lei já prevê a licença paternidade de 120 dias para o pai solteiro adotante e para o pai viúvo, como visto acima, porém se omitiu involuntária e inconstitucionalmente quanto à situação do pai solteiro que tem filhos por métodos de reprodução assistida, perpetrando assim uma clara violação ao princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição Federal. Em adição, é preciso considerar que interpretação diversa conduziria a um paradoxo, é que as normas de licença parental têm por objetivo permitir a convivência dos pais com a criança nos seus primeiros dias de vida. Sabe-se que essa convivência traz várias vantagens físicas e psicológicas para o desenvolvimento da criança e para o bem-estar dos pais, reduzindo consistentemente a mortalidade neonatal, conforme a publicação do Ministério da Saúde, que consta dos autos. Ora, a criança que já não tem a presença da mãe nos seus primeiros momentos de vida, por qualquer razão que seja, tem maiores e não menores necessidades com a presença do pai, que será a sua única referência de paternidade. Então, como privá-la dessa convivência pelo prazo estendido, sob o argumento de que a lei não prevê tal licença? Seria castigar duplamente a criança, que além de não ter a mãe presente, teria ainda de conviver com o pai pelo mesmo prazo exíguo das crianças que têm pai e mãe. Esse tipo de paradoxo, que poderíamos chamar de paradoxo da proteção lesiva, ocorre com certa frequência no direito previdenciário, em razão da riqueza dos fatos que entram em jogo na formulação das normas desse específico ramo do direito. Como as regras previdenciárias intentam resguardar os segurados contra eventos futuros e aleatórios, elas descrevem o risco coberto, quem é o segurado e quais as condições para obter a prestação previdenciária. Não raro, porém, sucede que a vida engendre situações surpreendentes, não antevistas pelo legislador, nas quais a aplicação rigorosa da regra protetiva seria pior para o segurado ou para o dependente. Quando exerci a jurisdição do TRF da Primeira Região, tive um caso paradoxo da proteção lesiva, apelação civil 2005-3800-005481-5 Minas Gerais. A hipótese era a seguinte: o INSS vinha reconhecendo os direitos previdenciários às índias Machacali, que habitam o nordeste do estado de Minas Gerais, na qualidade de seguradas especiais em razão de suas atividades rurícolas e de caça e pesca. Todavia, considerava que um dos requisitos para a filiação ao regime geral da Previdência Social era ter idade mínima de 16 anos, baseando-se, para tanto, no Decreto 3.048 de 99, na Lei 8.213 de 91 e no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Assim, todas as índias que engravidavam com menos de 16 anos não tinham direito ao salário maternidade. Acontece que a cultura daquele povo admitia que as menores, a partir de 14 anos de idade, tivessem relações sexuais constantemente e pudessem reproduzir. E a Constituição manda que se respeite os costumes e as tradições indígenas, artigo 231. Então, a aplicação da norma protetiva das menores, no caso das indígenas, ou melhor, dessas indígenas, levaria ao desamparo da menor gestante, aprofundando o possível dano que se quis evitar. A melhor alternativa hermenêutica nesse contexto era deferir o benefício para gestantes, mesmo com idade inferior a 16 anos, ainda que isso ferisse a literalidade da regra protetiva, cuja aplicação, paradoxalmente, seria pior para a segurada. Aqui me parece que ocorre um fenômeno semelhante. A aceitarmos que o pai solteiro, que recorre à gestação de substituição, não pode ter a licença estendida, não é a ele que negamos um direito, mas sim à criança, que se verá sem a mãe e sem pai presentes após 5 dias de nascida. A norma que deveria lhe proteger
que prevê a licença maternidade de 120 dias para a mãe, se interpretada literalmente, acaba por desprotegê-la, justamente porque ela não tem mãe, induzindo aquilo que chamei de paradoxo da proteção lesiva, que decorre de uma norma tutelar ser interpretada literalmente em detrimento da sua finalidade política e social. A questão é praticamente aritmética. Enquanto a criança com pai e mãe tem direito a conviver 180 dias com a mãe e 20 dias com o pai, a criança sem mãe presente no lar, por morte, por abandono do lar, ou por ter sido gerada por métodos de reprodução assistida, terá direito a apenas 20 dias de convivência com o pai. Se a falta da mãe presente no lar já é um menoscabo para a criança, não se pode extrair desse fato negativo a consequência de que essa criança terá menos tempo de convivência com os pais. A interpretação literal aqui conduz a uma resposta hermenêutica irrazoável, com a devida vênia dos que pensam de modo diverso. Logo, a melhor solução, segundo penso, é o reconhecimento do direito ao pai de criança concebida por meio de reprodução assistida, sem a presença da parturiente no lar familiar, do direito à licença paternidade pelo tempo correspondente ao da licença maternidade, pois isso atende ao melhor interesse da criança e conjuga as normas de modo a outorgar a todos os recém-nascidos o igual direito de serem cuidados pelos pais. Em ocorrência de violação ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. O reconhecimento do direito à licença paternidade majorada, nos casos de reprodução assistida em que a parturiente não reside no lar da criança, não implica em violação ao parágrafo 5º do artigo 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O Tribunal, em atenção ao equilíbrio atuarial dos sistemas previdenciários, tem sido bastante parcimonioso na questão do reconhecimento dos direitos previdenciários pela via judicial. Recordo-me de pelo menos 3 casos importantes em que o Tribunal denegou os pedidos com fundamento na inexistência de fonte de custeio respectiva. O primeiro, no caso da desaposentação, RE 381-367, tema 503, repercussão geral, redator para o acordo ministro Dias Toffoli. O segundo, pedido de retroação da forma mais benéfica de cálculo da pensão por morte, criada pela Lei 9.032 de 92, que é o pedido de retroação da norma de cálculo da renda mensal, RE 567-360, ministro Celso de Mello. E o pedido de auxílio acompanhante para segurados que dependem do auxílio de terceiros para as atividades diárias, mas não são aposentados por invalidez e sim por outros tipos de aposentadoria, tema 1095, também ministro Dias Toffoli. Em todos esses precedentes, prevaleceu a premissa de que a concessão dos pedidos teria impacto econômico importante sobre a Previdência e, consequentemente, dependeria de uma decisão política do Congresso Nacional, estipulando algum tipo de custeio para equilibrar o novo benefício. Estou plenamente de acordo com essa premissa, mas, no caso em exame, estimo que ela é inaplicável pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o reconhecimento da licença paternidade estendida para o servidor público, pai solteiro de filho concebido por métodos de reprodução assistida, não implica propriamente um gasto novo, já que o servidor, de qualquer maneira, seria remunerado no período. No máximo, poderá ser paga alguma gratificação de substituição para outro servidor, o que já ocorre frequentemente no serviço público, por motivos de afastamentos diversos, tais como licenças por motivo de saúde, licenças para cuidar de pessoa da família, férias, etc. Em segundo lugar, a licença paternidade para pais de crianças nascidas por métodos de reprodução assistida não alcança um número expressivo Brasil afora. Isso é o que se pode presumir pela observação do que normalmente acontece. A quantidade de servidores públicos, homens, solteiros, buscando reprodução assistida, me parece ser bem pequena e, de resto, não foram apresentados números consistentes sobre o suposto grande impacto financeiro dessa licença. Por todas essas razões, senhor presidente, considero que não incide o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal na hipótese em análise. Então, diante do exposto, mas sem antes parabenizar o eminente relator pelo seu voto e com todo respeito às opiniões diversas, nego provimento ao recurso e mantenho o acordo nos termos do voto do relator. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo voto sucinto, porém profundo. Aqui falhou apenas na hora
da pronúncia da conclusão do seu voto, que foi no sentido de acompanhar o relator. Mas sem antes deixar de parabenizá-lo também pela profundidade do voto, acompanhando o relator. Obrigado, ministro Nunes Marques. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que aqui se encontram nesta sessão que estamos a realizar, neste dia 12 de maio de 2022, de um modo especial, Sua Excelência, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que, como soe ocorrer, produziu um voto com elevada lucidez, sensibilidade e fundamentos racionais e sistemáticos dentro da ordem jurídica filtrada constitucionalmente e densificada sobre a matéria. Cumprimento os eminentes pares que me antecederam no voto e também cumprimento Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, professor Augusto Aras, e os ilustres advogados e advogada que fizeram as sustentações orais, permitindo-me fazer o cumprimento de todos em nome do Dr. César Brito, cuja briosa atuação na advocacia honra a Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor presidente, eu também aqui me permito seguir o princípio do voto do eminente ministro Nunes Marques, dizendo que também irei juntar a declaração de voto, mas creio que, com a licença de Vossa Excelência, presidente, e dos eminentes pares, farei uma síntese da percepção que tenho sobre essa matéria. Eis que nós estamos examinando um tema inequivocamente de índole constitucional que dialoga com a vida concreta, com as pessoas de carne e osso, com os sujeitos de afeto e de necessidade e que produz, não apenas na ordem jurídica, mas no modo de produção da vida material, reflexos importantíssimos. Por isso, meus cumprimentos, presidente, a Vossa Excelência, e o eminente relator, para propiciar, por trazer esse tema ao debate. Eu relembro, presidente, que a autarquia recorrente, o Instituto Nacional do Seguro Social, teve sua tese muito bem defendida na tribuna e, assim, o fez a ilustre procuradora, sustentando que a ausência de previsão legal, somada à impossibilidade de equiparação fática entre a situação da gestante e do pai solo, prestam-se essas duas circunstâncias a vedar a extensão do benefício da licença maternidade a esse servidor. Eu cumprimento a sustentação oral. Às vezes, as sustentações, como é o caso, estão num elevado patamar de qualidade técnica, mas os fatos vão a contrapelo do que foi sustentado na tribuna. Não me parece que esta tese tenha respaldo constitucional, infraconstitucional, nem mesmo ético e verdadeiramente humano dentro de uma sociedade que, nos termos da Constituição, deve ser justa, livre e solidária. Esta tese é uma tese que padece de um vício grave, que é o vício da falta da solidariedade, que é um valor constitucional. E a Constituição não tem palavras em vão. Ademais, está na Constituição, no artigo 227, a primazia do melhor interesse da criança. A questão aqui
não se coloca na centralidade do pai, mas sim na centralidade da vida que brota deste gesto de amor, de abnegação, da vida que é verdadeiramente refletida no sentido genuíno da relação paterno-filial e materno-filial, que é adotar com a verdade do coração, que muitas vezes está acima da verdade do sangue e que transforma a família numa comunhão de vida, numa história escrita a muitas mãos. E é por isso, presidente, que nesta medida, creio que a questão central aqui é olhar do ponto de vista teleológico a razão que anima o benefício em questão, que busca possibilitar a construção de um ambiente familiar apto ao desenvolvimento sadio da criança. E isto é lei. Portanto, está na legalidade constitucional, no artigo que acabo de citar, e está na Lei 13.257 de 2016, Estatuto da Primeira Infância. Vejam, Vossas Excelências, que casos como esse evidenciam que o Tribunal Constitucional do país, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Constitucional, precisa vir a um caso concreto desta natureza para que a Constituição se densifique, para que a lei infraconstitucional se aplique. Do ponto de vista humano e ético, chega a ser assombroso que esta circunstância não tenha sido solvida antes na ambiência que é própria da decidibilidade administrativa. Por isso, é possível, sem dúvida alguma, solver esta questão sem até mesmo recorrer a uma lógica do pensamento tópico sistemático que captura a evolução do conceito de família. O elementar silogismo lógico-dedutivo, próprio de estudantes de primeiro e segundo ano dos cursos de direito, já solveria esta matéria à luz da proteção conferida pelo ordenamento jurídico a esse locus especial do desenvolvimento de personalidade ou da personalidade de cada integrante da família, inclusive as crianças, que são sujeitos de direito, sujeitos do presente, que presentificam em nós o futuro que nos sucede após a nossa finitude. Protegê-las é, a rigor, proteger a continuidade simbólica das nossas próprias vidas. Daí porque a vedação à proteção deficiente do direito fundamental ao pleno desenvolvimento da criança impede essa distinção com todas as vênias, esdrúxula, alegada pelo INSS para esquivar-se a conceder o benefício da licença maternidade ao pai solo. Autarquia essa que tem um histórico de serviços prestados a uma compreensão aberta e plural da vida em família, que se antecipou em numerosos casos ao próprio Poder Judiciário, mas que nessa hipótese, creio, se afastou do que define o princípio do melhor interesse da criança, o qual, segundo o eminente professor Paulo Luiz Neto Lobo, em sua obra, em seu texto, Direito de Família e Princípios Constitucionais, que está no Tratado de Direito das Famílias, organizado pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, disse: o princípio do melhor interesse da criança significa, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança,
ter seus interesses tratados com prioridade pelo Estado, pela sociedade e pela família, para que seja considerada como é, pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade. É precisamente por isso, e o ministro Cássio acabou de lembrar com muita propriedade, que a Lei 12.873 de 2003 já estendeu a licença maternidade ao pai viúvo e ao empregado adotante. Ou seja, se não bastasse uma extração constitucional expressa de regra posta no direito constitucional positivado, a lei infraconstitucional que determina, quando menos, uma aplicação analógica da ratio, da razão de ser desta lei que acabo de citar, ao melhor interesse da criança. É esta ordem de ideias que mostra a relevância, como escreveu o professor Cristiano Chaves de Farias, a relevância da família monoparental, a mãe solteira que vive com sua filha ou seu filho, ou mesmo um pai viúvo que se mantém com sua prole. É por isso que a hermenêutica constitucional do parágrafo 6º do artigo 227 impede a discriminação entre filhos havidos ou não do casamento, fundado sempre no melhor interesse da criança, na proteção da entidade familiar, inclusive monoparental. E é por isso, senhor presidente, senhora ministra e senhores ministros, que o vínculo paterno-filial, muito bem disse ontem o doutor Augusto Aras, o vínculo parental, que é um conceito mais abrangente desta ordem de ideias, corresponde a uma proteção que se coloca numa união indissolúvel do afeto que se projeta para o direito e de uma sociedade que se possa, de si mesma, orgulhar de ser solidária e ser leal à legalidade constitucional. Por isso, não há qualquer censura a ser feita a decisão recorrida, como, aliás, disse da tribuna o senhor defensor público, que muito bem erigiu os argumentos centrais da tese aqui colocada e que estão reproduzidos no muito bem posto parecer da Procuradoria-Geral da República. Como se vê, senhor presidente, o eminente ministro relator e os eminentes ministros que me antecederam já houveram esgotado o tema. Não haveria mais o que acrescer, mas pedi licença nesse pequeno lapso temporal para realçar essa tutela e para que não realizemos, como estou seguro que não se realizará, a discriminação pretendida pela entidade recorrente. E é por esta razão que subscrevo o desprovimento do recurso extraordinário, cumprimento Sua Excelência, o relator, e ainda mais, Sua Excelência, o eminente ministro relator, irá propor a tese. E eu quero desde logo adiantar que me sinto muito confortável com a tese que veio no parecer da Procuradoria-Geral da República e que, se Sua Excelência acolher, acolhido por mim, também já estará. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, ministro Alexandre de Moraes, e é como voto. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, pelo seu voto. E agora eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento
nossa decana de corpo presente, pelo menos aqui na nossa videoconferência, a professora Carmen Lúcia, cumprimento todos os eminentes colegas e cumprimento muito especialmente todos aqueles que estiveram na tribuna debatendo com qualidade esse tema importante, a doutora Bruna Maria Palhano Medeiros, o doutor Biovani Ribeiro, os doutores Renato Bastos e César Brito, já sexagenário agora, e o doutor Bruno Arruda, pelo Defensor Público Federal, e também o pronunciamento do doutor Augusto Brandão de Aras. Cumprimento muito especialmente o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, cuja posição já vai se consolidando com a adesão unânime do tribunal e da qual tampouco eu dissentirei, pretendo ser breve, presidente, fazendo só algumas considerações. A hipótese é de um recurso extraordinário com repercussão geral, no qual se discute a extensão da licença maternidade e do salário maternidade ao pai, no caso de uma família monoparental, ou seja, de uma família composta apenas pelo pai e a sua prole. No caso concreto, o autor da ação, que agora é aqui recorrido, porque ele venceu nas instâncias anteriores, o pai teve um casal de filhos, utilizando-se a via da fertilização in vitro e o que se tem apelidado, como lembrou o ministro Nunes Marques, de barriga de aluguel. O autor da ação, que teve, portanto, esses 2 filhos por inseminação artificial em barriga de aluguel, e essa é uma informação importante, o autor da ação é perito médico do INSS. O INSS, portanto, é o seu empregador, e este fato, a meu ver, não é desimportante para o desfecho que pretendo dar aqui, como falei. Interessante observar, presidente, que a teoria do direito costuma dividir os casos submetidos à apreciação judicial em casos fáceis e casos difíceis. Casos fáceis, no sentido técnico, são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, geralmente uma lei expressa, e a solução é produzida pelo simples enquadramento dos fatos relevantes à norma pré-existente. A categoria dos casos difíceis identifica as situações para as quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, não há uma norma expressa cuidando daquela hipótese. E, geralmente, quando isso acontece, o intérprete precisa construir argumentativamente a solução à luz dos princípios e de outros marcos normativos que ajudam na construção da melhor resposta dada pelo sistema. Esse caso seria, em tese, um caso difícil, porque não há, em rigor, uma lei expressa cuidando dessa hipótese. Mas, na prática, verdadeiramente não é, porque um conjunto muito expressivo de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata já apontam claramente a solução constitucionalmente adequada para o problema. Eu apenas menciono, e muito brevemente, porque já foram rememoradas aqui, as normas relevantes. Lembrando, e esse é um ponto importante, presidente, até a Constituição de 1988, só existia uma modalidade de família legítima, que era aquela proveniente do casamento. Com a Constituição de 1988, passaram-se a admitir expressamente 3 modalidades de família. A primeira delas, a que resulta do casamento, não é proibido ser convencional, mas 2 outras modalidades de família, que são as que resultam das uniões estáveis e as famílias monoparentais, que, aliás, é o caso em discussão aqui, além do que, por decisão judicial deste tribunal, também se reconheceu a qualidade de entidade familiar às uniões homoafetivas. Portanto, a família monoparental, a exata situação do autor desta ação,
é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar. Um pai e a sua prole. É que é mais comum a existência de mães com a sua prole e menos comum a existência apenas do pai com a sua prole. Mas existem, e essa aqui é uma hipótese nessa linha. E como eu disse, a Constituição expressamente reconhece essa entidade familiar. Está no artigo 226, parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, como é o caso aqui. Além disso, presidente, a Constituição veda taxativamente a desequiparação entre os filhos. A Constituição brasileira acabou com uma diferenciação inadmissível, mas que tradicionalmente se fazia no direito civil, entre filhos, os nascidos no casamento, os nascidos fora do casamento, os que eram legítimos, os que eram ilegítimos, e a Constituição, no artigo 226, parágrafo 6º, dispôs o seguinte: os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Possivelmente em 1988, a prática da fertilização in vitro não era tão difundida ou consolidada a ponto de se fazer esse registro expresso. Mas, evidentemente, não se podem distinguir os filhos havidos no casamento, fora do casamento, por adoção ou por fertilização in vitro. Portanto, esta criança e esta família, evidentemente, não têm menos direitos do que as outras. E, por fim, presidente, com o que eu consideraria um impacto decisivo e definitivo na solução do presente problema, é a previsão do artigo 227, que determina que se dê absoluta prioridade aos direitos fundamentais da criança, do adolescente e do jovem, artigo 227, do qual se extrai, por implicação, o princípio que se convencionou denominar de o do melhor interesse da criança. E aqui é um ponto muito importante. A licença maternidade, e no caso aqui estendida à situação de paternidade, não é dada propriamente ou primariamente no interesse da mãe, pelo parto ou por qualquer outra consequência advinda da gestação, mas sim no interesse da criança, para permitir o convívio intenso e direto do pai ou da mãe, ou de ambos, ou de cada um isoladamente, nos primeiros meses de formação da criança, que são considerados, por todos os estudos recentes, o período mais importante na vida de uma criança. Os primeiros meses de vida, na verdade, os primeiros anos de vida, mesmo em matéria de educação, hoje em dia, pesquisas do Prêmio Nobel James Heckman, no sentido de que a educação infantil deve começar ainda na barriga da mãe, porque nesses primeiros momentos da vida, o cérebro da criança é uma esponja que absorve tudo aquilo que lhe é transmitido. E, portanto, esse é o momento certo de se dar nutrição, afeto, valores, respeito, capacidades cognitivas, e ninguém, no primeiro momento de vida, tem mais capacidade de fazer isso do que os pais, ou no caso específico de famílias monoparentais, a mãe ou exclusivamente o pai. Portanto, presidente, não vejo aqui problema, respeitando a argumentação trazida pelo INSS, com qualidade. O advogado patrocina os melhores argumentos em favor do interesse do seu cliente, fala pelo cliente e, portanto, não se transmite ao advogado, eventualmente, a queixa que se possa ter quanto à postura do cliente. O advogado representa a posição que o cliente pretende sustentar no seu interesse. E foi bem sustentada a posição do INSS, mas eu penso que aqui, neste caso, não há possibilidade de se arguir a falta de lei expressa
porque acho que a solução proposta pelo eminente ministro Alexandre de Moraes decorre diretamente da aplicação da Constituição. Uma solução relativamente fácil de se construir, porque a consolidação das leis trabalhistas já prevê expressamente esta situação para os empregados privados. Lembrando que aqui nós estamos diante de um empregado público que trabalha para uma autarquia, que é o INSS. Mas a CLT, nos artigos 392 e 396 e 392C, já prevê esta possibilidade expressamente de que a licença maternidade, que a CLT prevê seja de 120 dias, aplica-se também ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Não se fala novamente aqui na hipótese de fertilização in vitro, mas evidentemente ela está implícita. E como se sabe, esses 120 dias da CLT foram estendidos por decreto, autorizado por lei, por mais 60 dias, perfazendo um total de 180 dias. De modo que as empregadas e os empregados seletistas têm direito a 180 dias de licença maternidade e de salário maternidade, e penso que não haveria uma razão que justificasse não ser estendido esse benefício a um empregado público. E como agora destacou o ministro Cássio Nunes Marques, e eu o acompanho também nessa parte, não há que se falar em violação ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que exige que o benefício tenha fonte de custeio. E aqui, por duas razões, a meu ver, não se aplica o 195, parágrafo 5º. Em primeiro lugar, porque é a própria Constituição que prevê o salário maternidade, independentemente de gênero. Ali não tem uma distinção. É claro que nós estamos ampliando um pouco o sentido de maternidade para incluir o pai que esteja na condição de também exercer paternidade e maternidade ao mesmo tempo, porque ele é o único que está criando a criança. Mas a previsão desta concessão já está na Constituição, que não faz, nesse particular, uma distinção de gênero. Mas há um fundamento que me parece ainda mais óbvio, que eu destaquei no início, é que nós não estamos propriamente falando de um benefício previdenciário. O INSS é o empregador desse médico, desse perito, que eu suponho seja um médico. De modo que nós não estamos falando aqui de um pagamento de um benefício pelo regime próprio da Previdência Social. Nós estamos falando de um pagamento pelo regime estatutário de um empregador ao seu servidor. Por essas razões, presidente, e louvando uma vez mais o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, eu estou acompanhando Sua Excelência, julgando improcedente o pedido. Leio a minha tese de julgamento, porque sempre incluo nos meus votos, mas que não destoa da que foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que é a seguinte: constitucional a extensão da licença maternidade ao servidor público pai de família monoparental pelo prazo de 180 dias, com fundamento nos princípios da igualdade e da proteção integral da criança com absoluta prioridade. É como voto, presidente, agradecendo a atenção. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Na ausência eventual da ministra Rosa Weber, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todas as ministras e ministros, a todas e a todos que nos acompanham nessa sessão. E, rapidamente, senhor presidente, eu digo que acompanho o ministro Alexandre de Moraes, cumprimentando todos os votos proferidos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pelo voto sucinto que acaba de proferir. Agora, eu passo a palavra à nossa decana, ministra Carmen Lúcia, que entende dos programas de maternidade e entende dos programas de paternidade, nesse caso específico,
porque é uma especialista em biodireito. Senhor presidente, senhores ministros, meu cumprimento especial ao ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados, especialmente os que assomaram à tribuna. Cumprimento todos na pessoa da doutora Bruna, que assomou à tribuna e defendeu a tese do seu cliente com tanto, o INSS com tanto profissionalismo. Como já foi posto, senhor presidente, este é um caso extremamente sensível, não porque seria tão difícil a solução, considerando as conquistas do direito brasileiro que está plasmado na Constituição, mas especialmente porque soluciona uma pendência que poderia advir numa sociedade como a nossa, em que a cada tempo tropeçamos com dificuldades para o exercício e a efetividade, especialmente a efetividade social dos direitos conquistados. Já foi dito aqui, o ministro Edson Fachin hoje enfatizou que o que está sendo posto não é um olhar novo do ponto de vista do direito, menos ainda do tribunal, mas um olhar necessariamente coerente com o que está na Constituição, que já não cuida de uma família como modelo único, mas de famílias. E nós vemos que as faculdades de direito mesmo hoje fazem questão de enfatizar nas disciplinas próprias direito de famílias. E é isso que se tem, e a interpretação do direito haverá de ser feita rigorosamente de acordo com esta previsão constitucional. Até aqui foi dito com muita frequência, desde o voto do eminente relator, que estamos a fundamentar os votos no princípio da igualdade. Eu diria que a igualdade, mas não estática, daqueles que são iguais nas condições, mas no sentido dinâmico, a igualação como a conquista permanente de chegar aos mesmos espaços jurídicos de direitos fundamentais pela interpretação e, então, pela aplicação das normas constitucionais. E, por outro lado, também hoje foi dito, como ontem, desde o voto do ministro relator, enfatizado o direito do filho, o direito da criança, especialmente neste caso, porque este pai quer que seja reconhecido o direito de estar presente na vida dos seus filhos, especialmente nessa fase. Eu não tenho dúvida em aquecer com este fundamento, mas eu queria também aqui trazer no voto que acho que estamos a falar do direito a este pai, que é o recorrido, de ser pai. É um dever dele, como ainda mais neste caso, digo ainda mais porque foi uma escolha, um desejo, uma aspiração que ele desenvolveu para chegar a ser pai, e de ser um bom pai, que é o que se quer, um pai responsável, um pai que dê não presente, mas presença. Acho que esta é a grande mudança, porque aqui estamos falando do direito de ser igual na maternidade às mães que assumem as responsabilidades pelas condições, hoje enfatizado no voto do ministro Nunes Marques, pelas mudanças físicas, mas as mudanças psicológicas de quem assume o filho, de quem passa a constituir uma família, neste caso de gêmeos, muito mais. Claro que estamos a falar com toda certeza dessas crianças, mas acho que é preciso enfatizar que este recorrido tem o direito constitucional de fazer a opção por ser pai e de ser o bom pai que ele quer ser. E nós queremos é que os homens se igualem às mulheres, assumindo esta presença e essa vontade de ser ótimos pais, como nós tivemos, e que não é secundário na vida de quem quer que seja. A presença da mãe é imprescindível, a do pai também é, e este recorrido, este homem, quer ser um bom pai, demonstrou isso, e tem o direito. E aí eu fundamento também o direito dele no princípio da dignidade humana. É, sim, componente da dignidade humana, cumprir a sua vocação
com todos os direitos que lhe sejam reconhecidos pelo sistema. E, neste caso, é o direito à dignidade dele que deixaria de ser respeitada porque cumpriu a sua vocação, buscou esta condição e quer cumprir. Eu nem diria que é novo no que se refere às obrigações da paternidade. Nós que tanto falamos, no caso de juízas, das mães de estradas que têm de assumir os seus deveres e continuar desempenhando suas tarefas, mas este homem também tem a paternidade, o direito de ser pai e continuar a desempenhar suas funções com a vinculação que tem com o serviço público. Eu diria que não é tão novo este caso, é nova na extensão e é nova na expressão constitucional que estamos dando, mas na segunda turma, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, dando sequência ao que já tinha sido reconhecido no outro mandado de segurança coletivo, este relatado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, no habeas corpus 165.704, este Supremo Tribunal, também um habeas corpus coletivo, este Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma, reconheceu e estendeu o direito de todos os responsáveis diretos por menores que estivessem presos a ter a prisão domiciliar ou a ter medidas cautelares, além que pudessem substituir a prisão, para que essas crianças não ficassem sem a guarda, a proteção e a presença necessária da autoridade paterna. E no outro habeas corpus, chegamos a estender, o ministro Lewandowski haverá de se lembrar, e o ministro Gilmar, que foi relator também, até mesmo aos avós, se eles fossem os únicos responsáveis pelas crianças. Para dizer, portanto, que nestes habeas corpus, o Supremo já reconheceu que o direito de ser um bom pai, um bom responsável pela criança, pelo menor, é um direito constitucional que determina a mudança da atuação do Estado. Naquele caso da prisão, o que a segunda turma fez, acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes, neste habeas corpus 165.704, foi Sua Excelência o relator, o que a segunda turma reconheceu foi que haveria de substituir a prisão por outras medidas que permitissem a presença e este desempenho das condições próprias de um pai. E, como eu disse, no outro habeas, não anotei aqui o número, também aos avós, que fossem os únicos responsáveis, o direito de estarem presentes e não deixar desguarnecidas essas crianças. Portanto, o Supremo já se encaminhou nesse sentido, no caso das mães, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, mandado habeas corpus coletivo, e neste 165.704, também habeas corpus coletivo da relatoria do ministro Gilmar Mendes, já foi reconhecido, nesse segundo caso, especificamente, independente de se fosse pai ou até se fosse um avô, o direito a esta presença. Por isso é que, neste caso, ministro Alexandre, eu estou enfatizando o direito do recorrido de ser pai, que, como consequência, guarnece, garante, guarda também o direito constitucional da criança à presença do seu pai. Mas o pai também tem o direito de estar e ser um bom pai, de estar presente com o seu filho. E é isso que eu gostaria também de enfatizar, porque acho que isso compõe o conteúdo da dignidade humana que a Constituição estabelece desde o artigo 1º e que, como lembrou hoje o ministro Fachin, se completa, se conjuga com o princípio constitucional da solidariedade que está posto expressamente em algumas passagens, artigo 3º, inciso 1, mas também no setor na matéria previdenciária, também da seguridade, também na questão, em outras questões que nós já cuidamos aqui. Isso para dizer que haveria, neste caso, não uma extensão, mas o reconhecimento do direito que é igual. Por isso é que eu falei em igualação. E o outro dado é que nós estaríamos, se o julgamento terminasse de maneira diferente da que se encaminha para terminar, nós estaríamos, nós do Poder Judiciário, caso específico este Supremo, criando uma desigualdade, porque para todos os empregados no espaço privado e para todos os empregados seletistas no próprio serviço público, eles teriam direito com base na norma
da CLT. E não teriam se fossem submetidos ao regime estatutário, o que aí sim seria criar uma desigualdade, uma vez que nós temos a aplicação também aos empregados, aos servidores públicos, daqueles direitos, e aí nós teríamos criado uma outra desigualdade, porque se perguntaria para o filho, que, como o ministro Barroso acaba de dizer, sofre as consequências da ausência de um pai ou da pessoa responsável, pai ou mãe, naquela primeira fase da vida, nós teríamos que perguntar a ele se o seu pai ou sua mãe era um servidor público ou não, porque a condição de servidor desigualaria o tratamento dado a essa criança. Seria criar uma desigualdade inconstitucional. Por tudo, senhor presidente, não tenho nenhuma dúvida que o encaminhamento do ministro Alexandre de Moraes, desde o seu voto como relator, é o que se acomoda perfeitamente ao que está previsto na Constituição, quer em termos do direito de todo ser humano, de cumprindo a sua vocação, querer ser mãe, querer ser pai, e exercer as funções inerentes a isso, e estar presente nesta fase da licença maternidade ou paternidade, pelo mesmo período, com a mesma presença com a mesma dedicação. Como disse, não queremos adultos que se tornem pais ou mães de nome no registro, que dão presente, mas que não dão presença. Queremos pais e mães, seres humanos, inteiramente comprometidos com os outros seres humanos para uma transformação dessa sociedade, e aí sim teremos uma igualdade, aí incluída a igualdade de gênero, na sua extensão e na sua compreensão total. Neste sentido, portanto, não tenho nenhuma dúvida no sentido de negar provimento ao recurso do INSS e assegurar, manter a segurança que foi dada a este recorrido de ser pai, ser um bom pai, ter os direitos correspondentes a isso, inclusive no que se refere à licença e ao consecutário, que é basicamente o salário durante o período. É como voto, senhor presidente, acompanhando o voto do ministro relator. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo seu brilhante voto, ora proferido. E agora passo a palavra à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o seu voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes, física e virtualmente. Queria parabenizar o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, pelo denso e vertical voto que traz a nossa apreciação, e serei extremamente breve para dizer que o acórdão recorrido, a meu ver, está em estreita harmonia com os ditames constitucionais de proteção à família, amplamente considerada, e da primazia do vínculo afetivo sobre os aspectos biológicos da maternidade, como foi muito bem enfatizado por todos aqueles que me antecederam. Então, em face desses brevíssimos argumentos, senhor presidente, acompanho integralmente o relator para votar pelo desprovimento do recurso extraordinário do INSS, fixando também a tese da constitucionalidade do benefício de licença maternidade pelo prazo de 180 dias ao pai que gere e administra uma família monoparental, tendo em conta os princípios da isonomia e da proteção integral da criança com absoluta prioridade. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Eu passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, o nosso decano, para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, caros ministros. Eu também, presidente, vou ser bastante breve em relação ao voto, diante da profundidade do voto do eminente relator, e também estou acompanhando no que concerne ao desprovimento do recurso
assentando a constitucionalidade da concessão de licença parental remunerada para o servidor público federal de família monoparental que opte pela técnica de reprodução médica assistida pelo prazo de 180 dias, tendo em conta os princípios da isonomia e da proteção integral e sem discriminação à criança. Eu apenas, mas aí na discussão que diz respeito à tese que é de Sua Excelência, que diz, à luz do artigo 227 da Constituição, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade à licença maternidade, previsto no artigo 7º, inciso 18 da Constituição e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112, estende-se ao pai genitor monoparental em respeito ao princípio da isonomia de direitos entre o homem e a mulher, citando o artigo 5º, inciso 1º. Eu estaria sugerindo ao eminente relator, no que diz respeito à tese, retirar a expressão final em respeito ao princípio da isonomia de direitos entre o homem e a mulher, para que não haja conflito eventual com a súmula vinculante 37 e os posicionamentos jurisprudenciais daí decorrentes. Só isso. Muito obrigado, Luiz Gilmar Mendes, também pelo seu voto sucinto. Como aqui foi destacado, trata-se de um problema e uma questão de índole constitucional extremamente importante e que me fez fazer algumas anotações sobre os aspectos que eu entendo devam ser enfrentados e eu farei, com relação a cada um deles, apenas uma síntese. Ressalto que esse recurso envolve uma discussão acerca da possibilidade de pais solteiros de crianças geradas por fertilização in vitro e gestação por substituição gozarem de licença maternidade, ainda que inexistente previsão legal expressa. A sugestão do meu voto, ela que é exatamente no sentido do voto do relator, a quem eu parabenizo pela densidade com que tratou o assunto. Então, também estou seguindo a linha da negativa de provimento do recurso ordinário, confirmando o acórdão que reconheceu aludido direito ao ora recorrido a aplicar analogicamente a Lei 12.873 de 213, que regulamenta a concessão de licença à mãe e ao pai adotante. Entendo que há aqui alguns aspectos jurídicos dogmáticos, como a ministra Carmen Lúcia mencionou, dignidade humana. Entendo que há um novel direito que surge no novel cenário constitucional, que é o direito à busca da felicidade. Entendo que há uma necessidade de um breve apontamento sobre a igualdade entre gêneros e entre filhos, o menor interesse do menor e a paternidade responsável. E, sob o ângulo consequencialista, acho que é importante também nós firmarmos dados sobre o veloz avanço médico-tecnológico da reprodução assistida desde a Constituição Federal de 1988. E temos na nossa querida UERJ, professor Barroso, a professora Heloísa Lina, que é uma expert nesse tema. E, por outro lado, essa causa ela também versa sobre incentivos oblíquos da licença maternidade para a perpetuação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, recomendações da Unicef, da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, é exemplo do sistema de licenças parentais que tem a sua origem na Suécia. Então, eu digo que o direito
a licença maternidade é um benefício que assiste a família, inclusive e, sobretudo, a criança. Durante o decorrer desse tempo, a Constituição Federal de 88 não poderia prever essa diagnose, mas houve uma superação dessa exegese individualista que busca justificar o referido benefício tão somente em aspectos biológicos da mulher, como a necessidade de recuperação após o parto, aquele período que sempre se denominou de convalescença da mulher após o parto. Mas não podemos deixar de anotar que houve avanços legislativos e a Lei 12.873 de 2013, que alterou a Lei 8.213, passou a prever a extensão da licença maternidade à mãe ou ao pai adotante. E eu cito aqui que a Suprema Corte tratou desse tema no precedente referente ao tema de repercussão geral 782, no RE 778-889, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, em que a nossa Suprema Corte, sempre vigilante contra os direitos fundamentais, fez igualar todos os prazos das licenças adotantes e maternidade do ordenamento, por compreender que houve um avanço significativo atribuído à licença parental e, principalmente, à igualdade dos filhos previstas na Constituição. Sob um ângulo jurídico dogmático, nunca é demais relembrar que a Constituição de 1988 ela rompeu a racionalidade civilista, com o ministro Fachin, nosso expert nesse tema, baseada na centralidade do casamento, e inaugurou um novo paradigma normativo axiológico do direito de família, centrado no afeto e no amor como valores preponderantes. Sob o prisma dessa odiada concepção, o demonista da família, os aspectos previdenciários que lhes são instrumentais devem ser interpretados em consonância com os princípios da dignidade humana, como destacou a Carmen Lúcia, da igualdade, também como destacaram todos os votos que me antecederam, entre distintos arranjos familiares, entre homens e mulheres e entre os diferentes tipos de filiação, sempre no melhor interesse do menor e na vedação à proteção deficiente e também da paternidade responsável. Todos os valores morais aqui mencionados como encartados na nossa Constituição Federal. No tocante à dignidade da pessoa humana e ao direito à busca da felicidade, devo destacar que encartam o mandamento esses direitos de que cada pessoa tem de ter o poder de tomar as decisões fundamentais sobre sua própria trajetória. Não cabe ao poder público direcionar as escolhas de vida de cada indivíduo, senão que, ao revés, criar os meios para que as capacidades individuais se otimizam e remover os obstáculos para que isso possa ocorrer. Ao projetar essa novel racionalidade no direito de família, esta Corte já assentou que não podem restar ao desabrigo de proteção os arranjos familiares que, por omissão, sejam alheios à regulação estatal. Cito o tema 622 do recurso ordinário 898-060, onde consagramos a multiparentalidade e que tive a honra de capitanear como relator esse tema. Também aqui se aduziu ao princípio da igualdade material, previsto no artigo 5º da Constituição de 1988,
que, aplicado aos distintos arranjos familiares, torna absolutamente inadmissível, como destacou Sua Excelência, o relator ministro Alexandre de Moraes, que o conceito de família seja reduzido a modelos padronizados, ou que qualquer forma de hierarquização seja perpetrada entre os mais diversos modelos possíveis. E isso, do nosso querido ministro Aires de Brito, ficou muito claro nas ADIs 4277 e na DPF 132, no sentido da inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as uniões homoafetivas e heteroafetivas. O mesmo princípio da isonomia, da igualdade, preceitua que onde houver um homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre ambos e entre eles, a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma inequívoca infringência constitucional. E aqui eu cito, sobre esse aspecto, as lições do professor José Afonso da Silva, no curso de Direito Constitucional Positivo da editora Malheiros, página 207. E, em caso, tratando de licença maternidade, um benefício da criança, e verificando-se que tanto a mulher quanto o homem, independente das especificidades de cada sexo, possuem plena capacidade e o dever-poder de cuidado em relação aos filhos, na forma do artigo 225, parágrafo 5º da Constituição Federal, há de se concluir que qualquer tipo de tratamento desigual absolutamente não se justifica. Por outro lado, pela qualidade presente, torna-se mais fácil eu abordar todos os pontos que foram destacados pelos meus eminentes pares. Aqui também abordou-se o princípio da igualdade entre os filhos, previsto no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, previsto no Código Civil, na Lei 10.406 e no artigo 1596 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre todos esses ordenamentos alicerçados na lógica da neutralidade e da inocência da filiação, o que veda que qualquer tratamento discriminatório seja praticado em desfavor das crianças integrantes de famílias monoparentais masculinas geradas por técnicas modernas de reprodução, sendo premente lhes garantir os mesmos direitos que são assegurados àquelas crianças que são concebidas por meios naturais, integrantes de famílias monoparentais femininas e também aos filhos adotados em qualquer idade. O princípio do melhor interesse do menor, que é um princípio, digamos assim, mais recente, destacado dentre tantos pelo meu dileto amigo Gustavo Tepedino, nos seus temas de direito civil, ele encontra respaldo no artigo 227 e nos artigos 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de conjugá-lo com o princípio da paternidade responsável, aqui já mencionada, do artigo 226, parágrafo 7º. E que essa ordem normativa estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos e interesses básicos do menor com absoluta prioridade e que compete ao poder público propiciar os recursos necessários para o exercício do direito ao livre planejamento familiar. Aqui também, o ministro Nunes Marques abordou a questão da omissão do legislador. A omissão do legislador acerca da possibilidade de concessão da licença parental
na hipótese como a dos autos, não tem, absolutamente não tem o condão de desonerar referidos atores, Estado, sociedade e família, de cumprirem suas obrigações constitucionais. Como destacou a ministra Carmen Lúcia, pais e mães têm poderes, deveres de cuidado. No outro giro, também pouco pode representar qualquer tipo de óbice àqueles que desejam exercer o seu livre planejamento familiar, pela via de um arranjo monoparental construído graças às modernas técnicas de reprodução assistida e muito menos obstáculo que qualquer criança, seja qual for a sua origem de filiação, goze com absoluta prioridade da especial proteção conferida pela nossa Constituição Cidadã. Ao apreciar o já mencionado tema 782 sob o prisma de semelhante interpretação teleológica sistêmica, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte, concluiu que o texto do artigo 7º, inciso 18º da Constituição, ao se valer da expressão licença gestante, produziu inadvertidamente um comando cujo teor literal foi subinclusivo. Se naquela ocasião o tribunal teve a oportunidade de assentar que também a licença adotante se encontra incluída no aludido comando constitucional, no caso dos autos, há que se reconhecer que referido dispositivo em verdade busca assegurar uma licença parental, no sentido genérico, que abarca tanto os vínculos biológicos quanto de adoção, resultantes ou não em arranjos familiares monoparentais de qualquer um dos sexos. E eu vivo, na minha família, essas duas experiências, da reprodução assistida e da adoção. Sob o ângulo programático, e a leitura da Constituição deve incorporar o estado espiritual do nosso novo tempo, sob pena de enfraquecimento da sua força normativa. É assente em toda a doutrina constitucional que a força normativa da Constituição mais se expressa quanto mais se aproxima da realidade. E como destaca o meu dileto amigo, o professor Luiz Roberto Barroso, o direito não pode estar apartado da realidade. E, nesse sentido, da incorporação do estado espiritual do seu tempo, eu enfoco as lições também de notáveis constitucionalistas como Conrad Hess, que alude a esse aspecto da força espiritual na força normativa da Constituição, traduzida pelo ministro Gilmar Mendes, e, da mesma forma, odiernamente, o intérprete deve considerar as consequências práticas da aplicação dos valores abstratos das suas decisões, consoante dispõe a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Trago, já concluindo, da rede latino-americana de reprodução assistida, a Rede Lara, e do Sistema Nacional de Produção de Embriões, CIS-Embrio Anvisa, a evolução exponencial e a procura cada vez mais crescente pelas técnicas de reprodução assistida desde a década de 1990. De um lado, não se poderia exigir, evidente que não se poderia exigir que o Constituinte de 1988
prognosticasse essa nova realidade, que acabou por impulsionar formas de organização familiar antes inusuais ou mesmo inimagináveis. Tampouco é razoável esperar do legislador infraconstitucional a capacidade de prontamente corresponder ao veloz avanço da ciência, máxime quando as questões a serem regulamentadas tangenciam dilemas éticos e morais ou envolvem a superação de arquétipos culturalmente enraizados na nossa sociedade. De um lado, não se pode penalizar aquele que, por fruir do progresso científico-tecnológico, não conseguiu que a liberalidade das leis o acompanhasse a tempo, como bem consignado, inclusive, no acordo recorrido. De sorte que a ausência de previsão legislativa, e isso é cedido na nossa Corte, não pode obstar o pleno gozo dos direitos e dos princípios que têm a mesma eficácia previsto na nossa Constituição Federal. Outro sim, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela a intensa desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro, cujas origens remontam ao vetusto modelo exatamente de família parental, que delega aos homens apenas as tarefas produtivas e às mulheres as tarefas reprodutivas. Negar que também o pai solteiro, que tem o mesmo poder, dever de cuidado com os filhos que a mãe, como destacou a ministra Carmen Lúcia, possa afastar jus ao afastamento laboral desse homem para se dedicar à prole, significaria, no meu modo de ver, resgatar a lastimável divisão sexual do trabalho, reforçando a discriminação e o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho brasileiro. É precisamente nisso que resulta o frequente sexismo da teoria da liberdade, que perpetua, sob pretexto de uma ideologia supostamente iluminista, práticas modernas de sexismo. E isso eu colhi da obra de Nancy Richman, uma obra tradicional sobre a liberdade e o feminismo. Não por acaso, instituições como o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e o Fundo Monetário Internacional indicam que a possibilidade de que ambos os sexos possam usufruir de licenças parentais é medida que se traduz a um só tempo em significativas vantagens ao pleno desenvolvimento das crianças e na promoção da maior igualdade material de gênero. É o que também revelam as experiências de outros países pioneiros na criação de modelos de licenças parentais passíveis de divisão entre os dois genitores, independentemente de gênero, como eu já afirmei, como ocorre na Suécia. Por isso que, ao se abordar, eventualmente, até, eu diria, ad terrorem, a questão do custeio adicional, eu ressalto que, em caso, não há qualquer tipo de criação, majoração ou extensão da Seguridade Social a reclamar correspondente fonte de custeio. Sendo a licença maternidade um benefício da criança, a referência atuarial a que ser assumida pelo sistema previdenciário. E essa referência atuarial
é a do número de crianças que estarão sob sua proteção e não dos gêneros paternos. Então, elogiando mais uma vez todos os votos que me antecederam e que me permitiram sintetizar todos esses aspectos, principalmente o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Eu também o acompanho, negando provimento ao recurso, e sugiro a fixação também de uma tese de repercussão geral um pouco mais sintética, como foi a minha manifestação. Digo eu, ao pai e família monoparental deve ser oportunizada a licença maternidade de 120 dias, assegurada pelo artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 1988, assim como os 60 dias de prorrogação previstos pela legislação de regência, tal como em favor da mãe gestante ou dos pais adotantes. Mas eu, efetivamente, não luto pela tese, eu luto pela essência magnífica do nosso gado e que reitera aquilo que eu sempre costumo dizer. Em matéria de democracia, em matéria de tutela de direitos humanos, a nossa Corte Constitucional tem sido absolutamente unânime. Queixam-se que, por vezes, o Supremo decide por 6-5, esquecendo que a Suprema Corte Americana decide por 5-4, porque lá são 9, e aqui são 11. Daí 6-5 aqui e 5-4. Mas quando se trata de direitos humanos, direitos fundamentais, defesa das instituições e da democracia, o placar do Supremo Tribunal Federal é uníssono na guarda da Constituição, com o pronunciamento de conclusões unânimes. Então, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. E, então, proclamo o resultado que a Corte, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Pergunto às eminentes ministras e ministros se tem alguma observação em relação à tese para darmos como concluído o julgamento. Presidente. Pois não. Eu gostaria de reler a tese que eu propus procurando a sugestão do ministro Gilmar e a sugestão da ministra Carmen Lúcia. Então, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta propriedade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Ponto. Eu pergunto a Vossas Excelências se há alguma objeção em relação à tese. Eu estou de acordo. O ministro Alexandre, por engano, leu propriedade em vez de prioridade, certamente é a prioridade que ele quis dizer. Isso, prioridade. Muito bem. Então, a senhora secretária tem condições de narrar toda a proclamação do resultado, inclusive com a consagração da tese? Então, Vossa Senhoria proclame o resultado e o ministro Alexandre de Moraes vai, para findar o julgamento, reiterar... Então, manda para a secretaria, presidente. Manda para a secretaria. Então, está concluído o julgamento, a Corte, por unanimidade, Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e da tese que Sua Excelência acaba de fixar. Senhoras ministras, senhores ministros, nós hoje temos o evento da abertura do 20º Congresso Nacional de Magistrados. Há 2.000 magistrados aqui
aguardando o início dos trabalhos. Eu não vou dar intervalo e vou declarar encerrada a sessão para não iniciarmos um processo e termos que terminar no meio, agradecendo a colaboração de todos, dos técnicos que viabilizaram essa transmissão à distância e desejar a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, aos senhores advogados também, senhora advogada também, e que retornemos, então, na próxima semana com os nossos julgamentos devidamente pautados. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde.